Olá, eu sou o professor Jorge Gustavo e a dica que eu quero dar para você hoje, o assunto que eu quero conversar é sobre o controle judicial do mérito administrativo. Me acompanha aqui no meu esquema, vamos lá, vamos conversar sobre o controle judicial. A regra é que o Poder Judiciário ele não possa entrar no mérito administrativo de outro poder. Então me acompanha, olha só, a regra é que o Poder Judiciário ele não aprecie o mérito administrativo de outro poder, tá bom? De outro poder. Tranquilo? Agora, qual é a exceção que nós temos que o Poder Judiciário ele vai analisar o mérito administrativo? Primeiro, o Poder Judiciário ele pode analisar o mérito administrativo quando ele tiver no desempenho da sua função atípica administrativa, ocasião em que ele estará agindo como própria administração, então ele vai analisar o mérito administrativo. Se a banca te perguntar que o Poder Judiciário nunca analisará o mérito administrativo, está errado, porque ele pode analisar no desempenho da sua função atípica administrativa. Qual é a nossa segunda exceção? O Poder Judiciário ele pode analisar o mérito de outro poder para apreciar a legitimidade. A legitimidade no que diz respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para verificar se a atuação do agente público não foi desarrazoável, não foi proporcional. Ou seja, para verificar se o agente público não agiu de forma arbitrária, fora dos limites que a lei trouxe para ele. Então, por exemplo, a Lei 8.112 traz 5 punições para o servidor: advertência, suspensão, demissão e a destituição, se o servidor ocupar um cargo em comissão ou uma função de confiança, ou a cassação, se for o servidor que estiver na inativa, ou seja, aposentado ou disponível. Ela não traz a remoção como forma de punição. Se o agente público aplicar uma remoção como forma de punição, ele estará agindo de forma arbitrária, ou seja, de forma desarrazoável, de forma desproporcional, que vai contra a ideia de razoabilidade, de proporcionalidade, que é a ideia de justiça e a ideia de equilíbrio na atuação administrativa. Agora, o Poder Judiciário ele também pode analisar o ato discricionário de outro poder. Como assim, professor? Ele pode analisar o ato discricionário de outro poder? Pode sim, no que tange aos elementos que continuam vinculados. Vamos entender isso aqui? Então, olha só. Quais são os elementos que continuam vinculados? Seguinte, quando eu estou diante do ato administrativo vinculado, aqui é o nosso ato vinculado. Nós temos que observar os elementos da competência, da finalidade, da forma, do motivo e o objeto. São 5 elementos, também chamados de requisitos, do ato administrativo. É o famoso COFIFOMOB. Então, você tem que observar competência, finalidade, forma, motivo e objeto para formar um ato administrativo. São seus elementos de validade. Então, olha só. O elemento ele pode ser ora vinculado ou ele pode ser ora discricionário. O que vai acontecer aqui na nossa hipótese? Quando o ato administrativo ele é vinculado, meus caros, observe, todos os elementos
Todos os requisitos, eles são elementos ou requisitos o quê? Vinculados. Por isso que o Poder Judiciário ele pode analisar o ato administrativo vinculado. Mas eu te disse que o Poder Judiciário ele pode analisar o ato administrativo discricionário. Então, qual seria o raciocínio da análise do Poder Judiciário no ato administrativo discricionário? Me acompanha aqui, olha então olha só. Se o ato administrativo for discricionário, nós ainda continuaremos a analisar os elementos da competência, da finalidade, forma, do motivo e do objeto. Mas então, o que acontece dentro do ato administrativo discricionário? Me acompanha aqui no nosso esquema. Então, nós estamos falando agora do ato discricionário que eu te disse que o Poder Judiciário pode analisar no outro poder. Quando o ato é discricionário, competência, finalidade e forma continuam vinculados. Entretanto, motivo e objeto passam a ser discricionários. Quando motivo e objeto passam a ser discricionários, nós estamos diante do chamado mérito administrativo. O mérito administrativo é quando tem escolha pelo agente público. É quando existe o binômio conveniência e oportunidade. Me observa, o Poder Judiciário ele pode observar os requisitos que continuam ligados à lei. Ou seja, o Poder Judiciário, mesmo no ato discricionário, ele pode observar a competência, a finalidade e a forma, porque esses elementos, eles permanecem o quê? Vinculados. Tranquilo? Então, nossa dica de hoje foi a respeito dos atos administrativos, do controle pelo Poder Judiciário, uma vez que os poderes são independentes, um não pode entrar no outro, mas eles também são harmônicos entre si. Se você quiser me adicionar no Facebook, você pode clicar no endereço que eu vou gerar aqui embaixo, e qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar lá que eu te respondo. Um abraço, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.